Nós estamos a 3 finais de semana para terminarmos o ano de 2017. Você já ouviu isso? Não? Como passou rápido esse ano? E o grande desafio é aproveitarmos bem as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Os nossos filhos nascem e Caleb parece que nasceu ontem. Já está com 13 anos. E os processos acontecem. Fala a pessoa que está do seu lado. Os processos da vida, eles acontecem, eles não param. Entendendo a gente ou não, os processos não param. Então fala para ele assim, não perca o time. Não perca o tempo de Deus, daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Amém? Já falamos de 8 portas. Talvez você possa falar assim, meu Deus do céu, mas que tanta porta, né? Onde que eu aplico isso tudo? Na sua e na minha vida. Cada porta dessa tem um fundamento que reflete em nós. Reflete no nosso homem. Você é um homem físico, você é um homem que tem matéria, tem carne. Mas também você é um homem espiritual. E você anda por princípios, você anda por palavra revelada, você anda por propósito. Amém? Então, por que é importante nós entendermos isso? Porque o reino de Deus funciona dessa maneira. O reino de Deus fala que o homem espiritual, ele consegue discernir essas coisas. O homem carnal fala assim, meu Deus do céu, mais uma porta, quando que vai parar esse negócio de porta, gente? O ano está acabando e pelas minhas contas não vai dar para terminar todas as portas ainda. Né? Mas o homem espiritual consegue entender que cada fundamento desse, cada porta estabelecida, cada porta colocada de volta no lugar, Jerusalém ficava mais protegida, Jerusalém ficava mais preparada, Jerusalém ficava mais ataviada. Esse é você. Você sabe que a igreja está esperando um avivamento? E a igreja precisa se preparar. A igreja precisa levantar os muros. A igreja precisa colocar de volta as portas. A igreja precisa colocar de volta a presença de Deus no lugar onde ela deve estar e nunca devia ter saído de lá. Nós precisamos entender essas coisas. E no domingo passado, nós falamos sobre a porta dos cavalos. Né? Essa porta é uma porta onde nós aprendemos a entender que nós estamos numa batalha. Você é um ser espiritual. Você é revestido de armas espirituais. E essas armas espirituais, usadas apropriadamente, é o que vai dar vitória na tua vida. Não é pela força do braço, não é por aquilo que eu entendo, não é por aquilo que eu muitas vezes tento buscar no meu background, que funciona. Você é um novo homem, você é uma nova criatura. E em Cristo você é mais do que vencedor. Porém, nós precisamos entender que as armas são espirituais. Eu não posso lutar no mundo espiritual com uma arma na terra. As regiões celestiais não reconhecem. Não reconhecem. As armas precisam ser espirituais. E nós falamos sobre isso. A porta do cavalo era onde as pessoas elas se revestiam da armadura de Deus. Pedi para ler Efésios 6 durante a semana. Não vou pedir para você levantar a mão, porque isso pode, talvez que você tenha esquecido, né? Mas decore. Decore. Eu estou nesse processo com o Mr. Caleb. Decorar a palavra. Quem que você quer que o seu filho seja? Um homem de Deus? Você precisa ensinar a palavra para ele. Porque vão haver momentos que você não vai estar no lado dele. Quem vai estar no lado dele é a palavra e o Espírito Santo de Deus. E é nessa hora que o Espírito Santo de Deus vai falar assim, lembra daquilo que você aprendeu? Amém? E eles montavam nos cavalos e saíam para a batalha. Eles saíam para batalhas instrumentalizados para combater o bom combate. Armadura, cavalo preparado, a porta da guarda era antes, tinham recebido instrução, agora estavam aptos para combater o bom combate.
né? E se você retroceder, nós já passamos por 8 portas. Se lembra delas, assim, by heart? Você lembra de todas elas? Se a gente fizer uma dinâmica, você consegue puxar aí no teu hard drive cada uma delas? Posso te dar outro homework? Pega um caderno, pega uma agenda que seja de oração, que seja algo seu, que seja o teu pergaminho, aquilo que é teu, aquilo que ninguém mexe. Escreva lá, Porta das Ovelhas. O que significa a Porta das Ovelhas para você? O que significou? Porta Velha, Porta dos Peixes, Porta do Vale, Porta do Monturo, do Lixo. Né? O que significa isso daí? A Porta da Fonte. O que a Porta da Fonte significa para a tua vida? A Porta da Guarda. O que a Porta da Guarda falou com você? Guarda, 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 guarda. O que é isso? Né? Tem que puxar, senão a gente esquece, não esquece? Esquece. E são princípios que vão proteger a tua vida. Se você esquecer de princípios, você não vai ter a proteção que você precisa no momento correto. Precisa lembrar. Por isso que a Porta da Guarda estava aí. Para lembrar o povo como se fazia para estabelecer a guerra. E domingo passado a gente falou sobre a Porta dos Cavalos. Hoje, se assim Deus quiser, nós vamos falar sobre a Porta das Águas. Que é uma porta fundamental, é uma porta importante para nós entendermos como igreja. Se você pegar o que eu estou falando para você, isso é um quebra-cabeça. Você vai entender que isso é um quebra-cabeça para a tua vida. E para mim, toda palavra ela é inspirada por Deus. Toda palavra é inspirada por Deus. Nenhuma vírgula que está lá, ela está por acaso. Para nas vírgulas. A vírgula é para parar. Fala, para na vírgula. Porque aí tem algo. Fala assim, que coisa é essa? Fala, é assim mesmo. Neemias 3, 25, a parte D e 26, eu vou ler e depois gostaria que vocês lessem. Depois dele reparou Pedaías, filho de Parós, e os netineus, que habitavam em Ofel, até de fronte da porta das águas, para o oriente, até a torre alta. Leia, por favor. Somente seremos vitoriosos em áreas que nós decidirmos lutar. Você só vai ser vitorioso na área que você se propõe a lutar aquela batalha. Caso contrário, não funciona. O povo de Israel, ao sair do Egito, eles tinham uma promessa de ir para onde? Para Canaã, né? No deserto, no Egito, tudo era Deus provendo. Maná do céu, água da rocha. O que o pessoal fazia no deserto era murmurar, só isso. O resto tudo, eles eram servidos. Mas só que Deus tinha preparado para eles o quê? Canaã, uma terra prometida. Aí quando eles chegam em Canaã, eles não conseguiram entender, porque em Canaã era lugar de conquista. Era lugar que quem queria comer tinha que fazer o quê? Plantar. Quem queria ter uma casa construída tinha que construir a casa. Canaã é um lugar de lutar. Canaã é um lugar de conquistar. Canaã é um lugar que se você não estabelecer algo, nada acontece. E assim é conosco com a igreja. Se você não lutar as batalhas, se você não se propor lutar pelo teu casamento, pelo teu filho, pela tua área financeira, pela tua saúde, pela tua vida espiritual, nada acontece. E porque o reino é prático. As coisas de Deus, elas são práticas. Para Deus fazer um milagre na terra, Ele precisa acionar um homem. É a parceria do homem com Deus. Tudo que Deus vai fazer, Ele conta com você. E tudo aquilo que você queira que Deus faça na tua vida, você precisa contar com Deus. Você precisa se movimentar. A fé é uma ação. É uma atitude em processo. Eu creio, por causa do que eu creio, eu faço o quê? Eu profetizo, eu libero, você quer trabalhar? Você aplica resumê, você corre atrás, você faz um monte de coisas. Bate na porta, batei, e abrir-se-vos-á. Pedi, e o quê? Será dado. Esse é o reino de Deus.
E a porta das águas, a gente precisa entender que Deus deu a Neemias a responsabilidade de restaurar as portas da cidade de Jerusalém. E também entendemos que essa é a nossa responsabilidade. E cada uma dessas portas representava algo que Deus deseja restaurar em nossas vidas, em nossa igreja, em nossa cidade. Hoje iremos aprender sobre mais essa porta, que se chama a Porta das Águas. Entenda, a Porta das Águas era um dos portões de Jerusalém, que ficava ao lado oriental da cidade. Basicamente, essa porta proporcionava suprimento de água para toda a cidade. Era como um ponto de distribuição de água. Havia uma praça ligada à Porta das Águas, e foi nessa porta que o povo de Deus viveu um tremendo avivamento. Tinha uma fonte lá, e a gente falou sobre ela, mas só que essa fonte, naquele contexto, não havia encanamento. Quem queria água tinha que fazer o quê? Fala espiritualmente e continua do mesmo jeito. Você quer água? Você tem que fazer o quê? Deus, ele não tem filhinho de papai. Você já viu essa história, não? É igual para mim e é igual para você. Você quer água? Pergunta à pessoa que está do seu lado. Você quer água na fonte? Tem que ir lá. Não tem encanamento para a tua casa, não. Tem não. A fonte continua lá. E é através dessa distribuição de água, nessa praça, é onde aconteceu um grande avivamento. Aonde? Lá naquela fonte. No âmbito espiritual, esta porta simboliza a palavra de Deus. Lembra que a igreja precisa ser obediente o quê? A sua palavra. A palavra é de quem? É de Deus. Ela não é minha e ela não é tua. Eu não posso mexer, eu não posso tocar. Ela é a palavra de Deus, inerrante, não muda. Quem tem que mudar, quem tem que se adequar somos nós. João 15,3 fala assim: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Deus tem falado contigo através da palavra? Se Deus tem falado contigo através da palavra, você já está limpo. Né? Certa situação, Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. E Pedro, chega na vez de Pedro, a gente falou de Pedro domingo passado, não falou? Pedro é uma figura, cara. E Pedro fala para Jesus assim: Jesus, você lavar meus pés? Nós somos parceiros, rapaz. Nós tomamos café no Starbucks junto. Você vai lavar meus pés? Lava os pés desses aí que não tem tanta intimidade. Mas eu e você, Jesus? Não. Aí Jesus fala assim: se você não deixar eu te lavar, você não tem parte comigo, Pedro. Não, aí também não. Sabe brincar? Não brinca, Jesus. Né? Então lava tudo. Pedro queria skip o banho do dia. Né? Faz um spa e faz uma massagem. Fala, não abusa, Pedro. Também não abusa. Né? É só os pés, porque você já está limpo, Pedro. É só para lavar os pés do dia a dia. Mateus 4,4 fala assim: Jesus respondeu, está escrito. Fala, está escrito. Fala de novo, está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de quem? Qual é o contexto aqui? O contexto é que Jesus foi levado para o deserto para ser tentado. Se você ler os 3 primeiros versículos, você vê que Jesus foi levado pelo Espírito. Não foi levado pelo diabo não, viu? Jesus foi levado por quem? Pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. No verso 3 fala que Jesus teve fome. E me chama a atenção porque quem oferece para transformar pedra em pão é quem? Então eu imagino e penso que o diabo estava fazendo o quê? Observando o que Jesus estava fazendo no deserto. Quando ele percebe que Jesus estava com fome, o que ele faz o quê? Ele fala assim: deixa eu apresentar para você uma proposta. Pede para que essas pedras se transformem em pães. E Jesus fala assim: está escrito. Nem só de pão viverá o homem. Eu estou aqui para me alimentar da palavra que sai da boca de Deus. É claro que como homem natural, você precisa se alimentar do dia a dia. Você precisa trabalhar. E tem gente que se alimenta direitinho. Tem gente que gosta de bater uma xepa, não? Os caras,
eles são fera, eles cumprem a palavra. É o dia a dia. É o pão do justo, né? E tem que se alimentar, porque você é um homem, o teu corpo é templo do Espírito Santo. Tem que se alimentar, tem que fazer exercício, tem que fazer todas essas coisas. Esse é o teu dia a dia. Tem que trabalhar, esse é o teu dia a dia. Tem que cuidar de filhos, esse é o teu dia a dia. Mas tem um homem espiritual que também precisa se alimentar, que está em você. E esse homem espiritual precisa ouvir aquilo que a palavra de Deus fala sobre ele. Aquilo que está escrito, aquilo que é a boca de Deus sobre a tua vida. Aí você fortalece o teu dia a dia. E quando as provações vêm, você se levanta e fala assim, está escrito a meu respeito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que o Pai liberou sobre minha vida. É isso que vai fazer com que eu e você sejamos mais do que vencedores. Mateus 7:24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre o quê? Sobre a rocha. Mesmo você construindo a casa sobre a rocha, tem o quê? Cai a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos e dão com ímpeto contra aquela casa. E ela não cai por quê? Porque os alicerces estavam construídos sobre onde? Sobre a rocha. Eu e você estamos fazendo uma construção. Queira você entender ou não. A construção está em processo. Você está construindo tua casa, você está construindo a educação dos teus filhos. Isso tudo está sendo feito na nossa vida. O grande significado disso tudo que nós precisamos entender é aonde nós estamos fazendo essa construção. Porque o que vai determinar aonde nós estamos fazendo é a luta, é a adversidade e é as provações. Aquele que está sobre a rocha, esse tem capacidade de dizer, está escrito. Pode cair 1000 do lado esquerdo, 10.000 do lado direito, mas está, eu não vou ser abalado, porque está escrito, eu chamo a existência aquilo que está escrito. E para mim saber o que está escrito, eu preciso conhecer a palavra de Deus, decorar a palavra de Deus. Espiritualmente falando, o que mantém alicerce firme, muros firmes, portas seguras em uma casa, em uma igreja, em um ministério, é a obediência à palavra de Deus. Não espere que aconteça nada na minha e na sua vida se nós não somos obedientes à palavra de Deus. Deus não tem compromisso com tuas churumelas. Deus não tem compromisso com aquilo que muitas vezes nós criamos. Deus ele tem compromisso com alguém que fala assim, está escrito. Neemias, quando ele se levanta para reconstruir os muros, o que ele fala para Deus? Deus, está escrito que se o povo se pervertesse, eles iriam ser espalhados, mas se eles voltassem a te adorar, está escrito, da onde eles estivessem, o Senhor iria trazê-los de volta. Está escrito, Deus falando em está escrito, eu quero pedir perdão pelos pecados dos meus antepassados, eu quero pedir perdão pelos meus pecados, porque Deus só vai ouvir uma oração que há esse processo, alguém que lembra a palavra do Senhor para Deus, alguém que fala assim, quando você fala algo para um filho, né, fala, vou fazer isso com você, pronto, ele entende isso e fala, está escrito, é a palavra do Pai, não cumpre não para você ver, ele te lembra, então quando ele chega diante de você, ele fala assim, Pai, lembra que você falou isso comigo? Sim ou não? Então, você quer receber um ouro? Você chega pianinho, fala assim, Pai, lembra que você falou isso comigo? Libera aí. Libera aí, Pai. E o que você acha que acontece? Nós somos maus. O nosso coração ele é mau. A Bíblia diz, não sou eu que estou falando. E mesmo assim nós sabemos dar boas coisas para os nossos filhos. Quanto mais Deus... Quanto mais Deus, Deus ele não resiste um filho que ama a palavra, que obedece a palavra. E fala assim, Pai, o Senhor falou isso comigo. O Senhor falou que o Senhor iria me fazer mais do que vencedor. Por que está acontecendo isso?
aí a provisão de Deus, ela te alcança. Ela te alcança. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, está escrito, irmão. A igreja do Senhor Jesus precisava caminhar em duas pernas. Palavra e poder. Fala isso. Mais uma vez. É palavra e é poder. É poder e é palavra. É palavra e é poder. É poder e é palavra. Jesus, ele não enviou os discípulos dele, mesmo eles passando 3 anos aprendendo princípios com Jesus, mas ele não enviou eles até que do alto eles fossem revestidos de quê? Poder. Jesus, a fazer essa grande obra, ele foi revestido de poder. Mateus 22, 29 diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Você pode ler esse versículo, por favor? Bem-aventurado, feliz é aquele que lê, os que ouvem a palavra dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Guardar a profecia, a palavra que é a profecia de Deus para você. Ter ela no coração. O salmista Davi fala assim: eu guardei como um tesouro a palavra no meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti, eu não quero errar. E é o que está falando aqui: errais, porque não conhecem a palavra e nem o poder. Não você tanto conhece a palavra como é um homem, um tição tirado do fogo. Glória! Amém? Mas é necessário conhecer a palavra, é necessário pegar. Eu procurei, essa aqui é meu pergaminho. Essa palavra aqui, eu comprei ela quando eu tinha cabelo. É a minha amiga. E lá em casa, sabe, ninguém se vai pegar o pergaminho, tem que pedir permissão. Eu tenho tanta coisa anotada aqui. Eu amo essa palavra. Ela é minha vida, ela é meu pão, ela que me sustenta, ela que me guarda, ela que mantém minha casa em pé. É através dela que todas as coisas são feitas. Você precisa amar a palavra de Deus. Eu preciso cuidar disso. O maior tesouro que você tem na terra é isso. Não é carro, não é casa, não é nada disso. É a palavra. Guarda ela no teu coração. Decora ela. Ama essa palavra. Come ela como mel. Fala: Deus, abre meu coração. Eu quero ter sede dessa palavra. É ela que te sustenta. Os dias são maus. É necessário se levantar uma igreja que diz: está escrito, eu conheço Ele, eu conheço Ele. A restauração da porta das águas passa por esse ponto, que para sair deste lugar é necessário sair do lugar de não conhecer. O conhecimento virá pela leitura, pelo ensino, pelo ouvir e pela proclamação da palavra. Não há mais tempo da gente falar assim: eu não conheço. Nesse mundo que nós vivemos hoje, quem tem informação tem poder. Vivemos num tempo onde a gente é bombardeado de informação o tempo todo. E isso causa uma mistura, uma confusão grande na nossa mente. A gente tem dúvida até daquilo que é realmente. A gente ouve tantas coisas. Agora, essa semana, o nosso presidente, a gente precisa orar por esse país. A gente precisa orar por tudo aquilo que está acontecendo. É a igreja que precisa se levantar. Os sinais estão aí. As coisas estão acontecendo. E nós estamos muito preocupados com o nosso homem do dia a dia. Falta gente que para o dia e vai para o quarto e fala assim: Deus, o que é realmente que está acontecendo nesse mundo? Fala para alguém o que é que está acontecendo. Nos direciona como igreja, nos mostra o caminho para onde nós devemos ir. O conhecimento virá pela leitura. Você ama ler a palavra de Deus? Cara, eu era um cara que só lia jornal na parte de esportes. Eu pegava o jornal e virava ele do lado contrário. E só ia para a parte do esporte.
Essa era a minha precária leitura. Mas quando eu me converti, isso aqui começou a fazer parte da minha vida. Eu fico agoniado se eu passar um dia sem passar por ela. Sem pegar ela e falar assim, Deus, o que é que o Senhor quer falar comigo? É a tua fonte, é o teu alimento. Jesus, os discípulos falavam, mestre, come alguma coisa, mestre, come alguma coisa. E Jesus falava assim, vocês não estão entendendo. A minha comida, o pão que me sustenta é outro. Eu já passei pela manhã na fonte. Eu já passei pela manhã nas águas purificadoras e eu me alimentei lá. Eu estou alimentado. Vocês estão preocupados com pão, com comida, mas eu estou alimentado, estou suprido. Né? Então isso que faz a diferença de um povo que se levanta, como os bereanos. Os bereanos eram um povo que falava assim, está escrito. Não era gente que era levado de um lado para o outro com vento de doutrina. Agora para cá, agora para lá. Levanta as mãos, abaixa as mãos. Os bereanos falavam assim, vamos checar na doutrina dos apóstolos, se os apóstolos faziam isso. Porque existe um modelo a ser seguido. Nós estamos estabelecendo a igreja de Atos Apóstolos. É a igreja poderosa, é a igreja que Jesus Cristo estabeleceu na terra. E essa igreja está voltando para lá. Seja um bereano nessa geração. Mas para ser um bereano, você precisa conhecer a palavra. Na minha conversão, em mais ou menos 8 meses, eu li ela todinha. Todinha. De 8 para 9 meses. Por que você está falando isso? É presunção? Não é presunção. Porque eu aprendi uma coisa, que a minha vida estava aí. A Bíblia é uma carta de amor do seu Criador para você. Tudo aquilo que Deus quer fazer com você já está aqui. Você precisa conhecer. Minha mãe batia na porta e jogava a comida debaixo da porta. E ela falava, você está ficando louco. Falei, mãe, você não sabe quanto que eu estou louco. Isso está aí dentro ainda. Isso faz você queimar por dentro quando você pega uma palavra revelada, uma palavra rema, uma palavra que Deus fala contigo e fala assim, fica firme. Ainda que nesse momento a figueira não tenha o fruto, o gado não está lá no curral, mas o teu Redentor vai se levantar em teu favor. É lá que você encontra essas pérolas. É lá que Deus fala contigo. A palavra de Deus, fala a palavra de Deus. Nada, Jesus, ele é o verbo. Jesus, ele é a palavra de Deus. Jesus, ele é o princípio de Deus. Todas as coisas que foram feitas através do verbo. Alguém que chama a existência a palavra. Oração e palavra andam juntas. Palavra e oração são conectadas. Todo grande homem de Deus conhece a palavra. Pode olhar na Bíblia de cabo a rabo. Todos aqueles que fizeram uma grande obra, eles citaram a palavra ao Senhor. Eu amo Estevão. Eu, particularmente, gosto muito de Estevão. E outros homens mais. Davi, eu sou fã dele. Estevão teve uma oportunidade de pregar. Uma oportunidade. Talvez se essa proposta fosse feita de Deus para mim e para vocês, eu falei, estou fora. Uma? Não. Brincadeira comigo, Deus. E Deus falou para Estevão, uma só, Estevão. Está fechado? Tá. E Estevão se preparou. E quando deram a palavra para esse homem de Deus, ele fala assim, eu estou vendo. Eu estou vendo aquele que está sentado à direita de Deus Pai, eu estou vendo ele. Os céus estão abertos. E os caras, pegaram pedra para apedrejar Estevão. Por quê? Porque é alguém que no oculto, no secreto, ama a palavra de Deus. É alguém que... Hoje é muito prático, você tem no tablet, no telefone, onde você vai, você está com a palavra ao teu lado. Porém, não adianta a palavra estar no teu bolso. Não adianta a palavra estar na tua bolsa. Ela tem que estar aqui. Ela tem que estar no teu coração. A praticidade às vezes atrapalha. A palavra de Deus me lava e me purifica. Escreva aí, por favor.
Ezequiel 36, 25 fala: aspergirei a água pura sobre vocês e ficarão puros, e eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Esse lavar é poderoso, profético e está sobre nós. É necessário passar pela lavagem da palavra. Tito 3,3 fala assim: houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestou a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo quê? Pelo lavar regenerador e renovador do Espírito. Esse regenerador é um novo nascimento. A palavra te faz nascer de novo. Renovador é uma mudança completa. Então você nasce e a palavra te transforma. Fala, eu nasço e a palavra me transforma. As coisas velhas, o que mentia, não minta mais. Mas é o suficiente? Andando pela palavra, você fala que agora é necessário falar o quê? A verdade. O que roubava, pare de fazer isso daí. Agora trabalhe para que você tenha sustento para você e para o teu irmão. Isso é a lavagem que a palavra faz nas nossas vidas. Paulo falando sobre Jesus, e a igreja diz, Efésios 5, 26, para santificá-la. Com quem que Paulo está falando? Com a igreja, para santificá-la, tendo purificado pelo lavar das águas, mediante a palavra de Deus. Quando você pede perdão dos teus pecados, e você cita 1 Pedro, você está sendo lavado pela palavra. Os pecados, eles são tirados de você e são lançados aonde? No mar do esquecimento. A porta das águas está aberta para a palavra de Deus, que traz revelação, que traz poder, traz através da oração e da meditação, criando em nós um filtro contra toda doutrina estranha. Orar, meditar e palavra, esses três ingredientes, eles têm que estar presentes. Não dá para fazer corrido isso. Meditar é você cavar, é ler uma vez, ler 2 vezes, ler 3 vezes. E fala, Deus, fala comigo, o que você está querendo dizer comigo a respeito disso? É comigo que o Senhor quer falar. Quando você senta para ler, quando a gente vai pregar, a gente é desafiado a, toda vez que você lê a Bíblia, pegar uma introdução, 3 pontos, uma aplicação prática, né? Mas eu tenho que entender que é para mim. Eu preciso ser ministrado por ela. Eu preciso ser trabalhado por ela. A palavra de Deus tem que falar comigo. Os ouvidos espirituais precisam ser abertos. Por quê? Para criar em nós um filtro. Você já leu toda a Bíblia? Você já conhece todas... Olha, isso é até uma presunção perguntar isso. Mas lê pelo menos toda ela. O que vai criar um filtro é você conhecer a palavra. Muitas vezes nós passamos o dia todo na internet, comendo de tudo que é oferecido. E a gente não tem o filtro. Eu escutei uma baboseira esses dias atrás que eu falei, meu Deus do céu. O cara estava falando que o mel que Sansão comeu no leão era a recompensa de Deus na vida dele. Eu falo, mas esse irmão não leu que Sansão ele era o quê? Nazireu. Ele não podia tocar nada que estivesse morto. Então como é que o mel vai ser a recompensa de Deus na vida dele? Aí se ouve isso sem um filtro, você fala assim, quero procurar um leão que esteja morto para mim comer da recompensa do mel. Tem que ter o filtro. Coloque o filtro na palavra aí você pode entender e você vai conseguir desvincular o que é com aquilo que não é. Você quer conhecer o falso? Se preocupe em conhecer o verdadeiro. Gaste tempo com a palavra.
Gaste tempo com a palavra, gaste tempo em oração, gaste tempo meditando com a palavra de Deus. E aí você vai conseguir ver coisas que elas estão ocultas, elas estão escondidas. As revelações, você não vai encontrar ela. A pastora Lu estava comentando de Ezequiel, que a revelação maior estava dentro do rio, lá no fundão, na beirada, no rasinho. Nem as árvores, elas produzem. Ali é um lugar onde fica a curva de rios. Já viu essa expressão, não? A revelação está onde? Lá dentro. É lá dentro. É quando alguém te chama e você fala, está lá dentro, né? Então, isso vai criar um filtro em você. Salmo 1, medite na palavra. Busque a palavra com meditação, com oração. E você vai ser alguém transformado pelo poder da palavra. A palavra vai te lavar. A palavra vai me lavar. Segundo ponto, a palavra direciona. Escreva aí, direciona, por favor. Salmo 119, 105 fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o quê? Para os meus caminhos. Quantos querem tomar más decisões? Levanta a mão. Cuidado, presta atenção. Vou repetir. Quantos querem tomar más decisões? Ruins. Bad decisions. Alguém, às vezes, não entende português, né? Eu falo pouco português. Claro que ninguém quer. Mas o que vai te preservar, para não tomar más decisões, a melhor decisão é somente obedecer a palavra de Deus. Qualquer que seja o custo da obediência, será sempre muito mais barato que o custo da desobediência. A gente acha alto o custo de obedecer. E não é baixo mesmo, não. Não vou mentir para você. É alto, o padrão é alto. E a gente não vai mexer nesse padrão. A gente vai manter esse padrão high. E os guardiões da visão estão por aí. Estão espalhados no meio do povo. Se toca na visão, os caras viram um Abacuque. Está lá escrito, para até quem passa correndo possa entender o que está escrito lá. Então, é alto o preço da obediência. Mas o preço da desobediência custa tudo. Fala, o preço da desobediência vai me custar tudo. Na vida de Davi custou tudo. Ele desobedeceu num contexto grave uma vez. Isso custou a casa dele, custou tudo. Então é mais fácil obedecer. Muito mais fácil. Jesus nos deu esta direção. Marcos 12:30 fala assim: ame o Senhor, o seu Deus. Ele é Deus de quem? É seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todo o quê? Você vê que tudo aquilo que Deus quer fazer está em quem? Fala assim, está em mim. Eu tenho que amar quem é meu Deus. Eu tenho que adorar Ele com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento. Está em você. Tudo aquilo que Deus quer fazer, tudo aquilo que Deus vai fazer, já está em você. Isso faz com que nós, esse todo o coração é shalem, a palavra é shalem. É um resultado de pequenas decisões que fazemos diariamente. Nós não vamos errar mais e falar assim, estou planejando em roubar um banco. Ninguém vai mais fazer isso. Mas são as pequenas decisões, que são aquelas decisões shalem, que quando você decide de todo. Quando você vai para o Gé, você vai de todo. Quando você vai adorar, você vai adorar de todo. Quando você vai disciplinar o filho, você vai disciplinar de todo coração quebrado. De todo o coração. E quem consegue reconhecer isso, sabe quem é? Somente Deus. É Ele que fala assim, quando vocês me buscarem de todo, eu sei. Ele sabe quando nós o buscamos de todo o coração, ou quando nós queremos bater figurinha com Ele. Você lembra disso, não?
Campeonato Brasileiro? De 1900 e bolinha? Bater figurinha. Hã? Tinha, isso tudo eu lembro. Não busque resultados, busque a prática da palavra e você terá todos os resultados. Vou repetir. Não busque resultados, busque praticar a palavra e terá todos os resultados. Ponto 3. Vem diretamente da inspiração divina. Escreva inspiração, por favor. 2 Timóteo 3,16 fala assim: toda escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em toda a justiça. Gostaria que você lesse, por favor. 1, 2, 3, vai lá. Você pode ler muitos livros, mas somente a Bíblia é 100% inspirada por Deus. Somente ela. Esse é o único livro que quando você lê ele também consegue te ler. Ele fala sobre quem você é. E ele fala sobre o que você pode alcançar. Somente na palavra de Deus você vai conseguir extrair isso 100%. A Bíblia, toda ela é inspirada por Deus. A Bíblia é uma arma poderosa que Deus há dado aos homens. A palavra viva, eterna, infalível, inerrante, totalmente inspirada por Deus. Ela contém o coração de Deus. O coração de Deus está aqui dentro. Se você ler essa palavra, você vai aprender a como tocar o coração de Deus. A Bíblia diz que um coração contrito e um coração quebrantado toca o quê? O coração de Deus. É a mente de Deus. Ó profundidade da sabedoria, do conhecimento de Deus. Deus pergunta várias vezes para Jó: Jó, onde é que você estava quando eu criei o mundo, Jó? Jó, foi você que me deu conselho quando eu coloquei o fundamento na terra, Jó? Deus fala: te coloca no teu lugar, Zé. Ó profundidade da sabedoria da mente de Deus. Quem conheceu a mente de Deus? Quem dará conselhos a Ele? Né? Então tudo está aqui. Está escrito, fala, está escrito. Se você ler, meditar, irá mudar a sua vida, irá fazer de você uma nova criatura. A sua vida irá fazer de você uma nova criatura. Mateus 24, 35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Esse contexto é o contexto do final dos tempos. Sabe como nós seremos... você vai ser só para receber a recompensa, mas os que serão julgados no dia do grande trono branco, sabe qual vai ser o padrão, o critério do julgamento? Vão ser abertos os livros. A gente já leu sobre os dois fundamentos, da parábola dos dois fundamentos. O que construiu sobre a rocha, sobre a rocha, ele é sensato, ele é prudente. Porque ele sabe que um dia, essa palavra, ele será julgado pela prática da palavra. E o outro que construiu sobre a areia, o insensato, no original, fala que ele é ímpio, que ele não obedece à palavra. Por ele não obedecer à palavra, ele construiu sobre o quê? Sobre a rocha. Aí quando vem a chuva, vem o vento, vem a tempestade, o que faz o quê? Wash it out. Leva tudo embora. Fala assim, não é comigo. Não vai ser essa minha. Eu só vou para o céu para receber a recompensa. Se o Senhor nos guardar e se eu for fiel, né? Toda palavra que não suporta o teste que está escrito na Bíblia é água suja e não deve ser bebida. 2 Timóteo 2,15 fala assim: procure apresentar-se
a Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja o quê? Corretamente a palavra da verdade. Tem 3 ouros aqui. O primeiro deles é tudo que você for fazer, tudo que você for fazer, antes de qualquer coisa, faça o quê? Apresente-se. Você vai pregar? Antes de qualquer coisa, apresente-se. Você vai sair para a tua jornada do teu dia a dia? Antes de qualquer coisa, apresente-se. Você vai ministrar o louvor? Antes de qualquer coisa, apresente-se diante de Deus. Como um obreiro que não tem o que se envergonhar. Troca as vestes. O homem erra mesmo. Né? Fala, Deus, eu estou aqui porque eu sou falho e preciso que o Senhor troque minhas vestes. Eu não quero ser envergonhado. Peço perdão pelos meus pecados. E que faz o quê? Maneja bem a palavra da verdade. Isso vai fazer com que você fique isento de você mesmo. Manejar bem a palavra da verdade, muitas vezes nós conhecemos a palavra para aplicar nos outros. Quando você está ferido com alguém, quando você está querendo dar uma espadada em alguém, você precisa estar isento de você mesmo. Isento de você mesmo. Porque a palavra ela tem que fluir em você. Fale para a pessoa que está do seu lado assim, seja isenta de você mesmo. Cuidado com as falsificações. Escreva aí, falsificações, por favor. Pedro diz que a palavra é como leite materno, é para o recém-nascido. O falso comparado com o verdadeiro é tão idêntico. Sim ou não? Se você pegar uma bolsa verdadeira e pegar uma que não é, e você colocar uma do lado da outra, é tão idêntico. A única maneira de identificar e conhecer é a procedência. De onde veio? Ela viajou do Chinatown? Corre dele. E o preço também é diferente. Muito diferente. E o apóstolo Pedro está falando assim, corra dos Chinatown da vida. Looking good. Looking good. Você fica bem. Até alguém perguntar, e aí, irmã? Aí você desconversa. O Senhor, Ele é o meu pastor. E nada me faltará. Ela não quer responder essa pergunta. Né? Então, o apóstolo Pedro fala assim, corra dessas coisas. Não pega shortcut. Tudo no reino tem um preço, tudo. Tudo tem preço. A única coisa que você recebe de graça é a salvação, pela graça. Mas o resto, o desenvolvimento dela vai custar a tua vida. Se você não morrer, e se eu não morrer, eu não vou conseguir ser discípulo de Jesus. Aí o preço muda, não muda? E o verdadeiro discípulo, ele é conhecido pela procedência. Por aquilo que ele pratica, por aquilo que ele vive. Erra? Claro que sim. Mas quando ele erra, qual que é a procedência dele? Ele volta e se arrepende? Qual que é a procedência dele? Conheça o verdadeiro e facilmente irá identificar o falso. 1 Pedro 2,2 fala assim, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual, que é o quê? Puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom. O leitinho, mãe nenhuma dá leite estragado para filho, dá? O leite vencido se deixa na geladeira. Se o varão for tomar, o problema é dele. Fala, venceu. Mas do menino, do menino se corre. Você fala assim, vou ali no mercado, já venho. Porque você quer make sure que o leite ele é o quê? Puro. Ele é um leite genuíno. O organismo dele não tem anticorpos necessário para proteger a vida dele contra qualquer situação, qualquer outro alimento que ele ingerir. Ele não consegue se proteger dessas coisas. Então quem protege nesse momento? É a mãe. A mãe, ela trabalha pelo padrão de qualidade.
É assim nos nossos discipulados. Você é pai, você é mãe, você tem que dar só leite genuíno. Se você der feijoada, vai dar dor de barriga nele. No começo é leite genuíno, é aquilo que fortalece o coração, é aquilo que traz alegria, para que por meio dele cresçam na salvação. Mas quem toma isso daí, ele vai se fortalecendo. E depois que ele se fortalece, ele começa a provar que o Senhor é o quê? Ele começa a se alimentar diretamente em Deus. É um processo que isso aconteça, que isso acontece. Então, a falsificação, é necessário nós entendermos isso. Quinto ponto, o poder de Deus vem pela prática da palavra. Escreva aí, por favor. É nosso dever conhecermos a palavra de Deus. Mas Jesus também disse que erramos por não conhecermos o quê? O poder de Deus. É palavra e o poder. A prática da palavra fará com que você tenha poder de Deus sobre a tua vida. O poder de Deus, sempre que você for usado com o poder de Deus, sempre que você for usado com graça da parte do Senhor, faça o quê? Jesus fazia isso constantemente. Ele vinha do monte e fazia o sinal. Milagre. Depois do milagre, ele ia para onde? Voltava para a palavra. Porque ele sabia que naquele lugar, era um lugar onde as pessoas iriam fazer o quê com ele? Ele iria receber elogios. Ele iria ser elogiado por aquilo que... Isso corrompe. Você é provado pelos elogios que você recebe. Todos nós somos provados pelos elogios que nós recebemos. É verdade ou não é? Então, a única maneira que vocês nos ajudem é, orem por nós. E passem por nós e falem, diminua, servo, cada vez mais. Foi bom, mas diminua mais. Dá para dobrar mais a carcunda. Essa é a melhor maneira de nós nos protegermos. Deus, Ele é bom e Ele vai te usar mesmo. Mas depois do poder, aprenda a voltar para a palavra e falar, Deus, a Ti a glória, a Ti a honra, a Ti o louvor, o poder. Eu só fui um vaso. Só fui um vaso. Né? E fazendo isso, nós nos protegeremos. João 15,7 fala assim, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras, aqui essa palavra é rema, palavra revelada, permanecerem em vocês, pedirão o quê? E lhes será concedido. Maria, quando ela recebeu a visita do anjo, e ela recebeu a palavra de Deus, aquela palavra era uma palavra o quê? Revelada. Era algo que ela não conhecia. O Logos é a palavra que nós precisamos conhecer. É essa palavra aqui. Toda ela é o Logos de Deus. Mas a palavra revelada é a palavra poderosa de Deus que se faz vida na minha vida. No momento que você recebeu uma palavra revelada, você tem uma porção da vida de Deus para dar para alguém. Aquela palavra se tornou vida na sua vida. Por isso que é importante escutar a palavra revelada. A palavra que vem do coração de Deus. O que Pedro, domingo passado a gente falou. Pedro teve uma revelação. E quando Jesus exorta ele, fala assim, mas você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus reconhece que aquilo ali era uma palavra o quê? Revelada. As pessoas reconhecem. As pessoas entendem quando é algo revelado da parte de Deus ou quando é somente letra. A letra por si própria, ela mata. Mas a palavra revelada, ela traz direção, ela traz vida, ela traz a presença de Deus por onde ela passa. Sim ou não? Então busque a palavra de Deus. É nesse lugar que a informação se transforma em informação prática. Que o poder de Deus é manifesto. O poder sempre vem depois da prática. Você não vai ver ao reverso. É fogo estranho. O poder sempre vem depois de muita prática. Esse é o fogo verdadeiro. Os 2 filhos de Arão quiseram passar rápido e quiseram levar incenso diante do Senhor. Mas só que o fogo só podia ser pego aonde? Só lá no altar de Deus. Talvez eles estavam no town center e não dava tempo para ir para o altar. Aí lá no town center fala assim, você tem um foguinho aí? Eu vou ter que levantar incenso ao Senhor. E o poder sempre vem depois da prática. Então a prática, ela precede o poder.
Quando Neemias chegou em Jerusalém para reconstruir os muros, o que ele mais encontrou foi desobediência. Os muros estavam caídos por quê? Porque eles foram desobedientes ao Senhor. E Neemias estava lá para fazer o quê? Para lembrar. O líder ele tem dois conceitos na vida dele que tem que permanecer. O primeiro é nunca pode esquecer do chamado. Ele tem que ter convicção daquilo que Deus chamou ele para fazer. E o segundo é lembrar. Ele tem que constantemente lembrar o povo daquilo que deve ser feito. Qual é a obra que deve ser feita? Neemias ele estava lá para isso, para lembrar do chamado dele e para lembrar para o povo que Deus é grande e poderoso. E aquele que chamou para fazer essa grande obra, ele vai terminá-la. Esse é o papel do líder. O líder não é para oprimir, o líder não é para fazer nada disso. É para servir os outros. Desobediência à palavra derruba os muros de proteção. Porém, a prática da palavra estabelece a igreja forte. A igreja primitiva, através dos apóstolos, fazia muitos milagres. Por quê? Porque existia temor. Muito temor à palavra de Deus. E existia obediência à palavra de Deus. Quando nós somos confrontados, você só vai mudar em áreas que você permitir você ser confrontado. Não gosto que fale assim comigo. Você vai ficar desse jeitinho o resto da vida. Quando tem alguém que fala assim, está errado. Isso não é assim. É humilhante, é complicado, mas é isso que vai fazer com que você seja o quê? Transformado. Por isso que a igreja primitiva era uma igreja de poder, porque eles não estavam milindrados com aquilo que as pessoas pensavam, eles estavam querendo agradar a Deus. Eles queriam trazer o temor de Deus de volta, eles andavam debaixo de temor. Eles andavam debaixo desse processo, a obediência à palavra. É claro que aqui a gente não quer ter a presunção de falar que a gente não erra, claro que não. Nós erramos, mesmo com esse bom coração seu de querer praticar tudo, você erra. E eu erro. Mas o temor tem que estar aí. Quando você erra com o irmão, que você dá aquela palavra dura, sabe aquela palavra dura, não? Aquela palavra que você fala assim, saiu atravessado. O que vai fazer você voltar lá é o temor e é a obediência à palavra. E fala assim, foi mal, cara. Me perdoa. Né? Atos 5,15 fala assim, como resultado do trabalho dos apóstolos, chegavam a levar os doentes para a rua, deitados em camas e esteiras, para que ao menos a sombra de Pedro lhe tocasse quando os apóstolos passavam por ali. E também os arredores de Jerusalém vinham gente que traziam os enfermos e os possessos pelos demônios, e todos eram curados. A sombra desse povo. Por onde esse povo passava, havia cura. Lembra de Ezequiel? As águas que passam, as águas que por onde essas águas passam, elas trazem a presença de Deus. Essas águas, ela está em você, ela está em mim. Porém, o que aciona essas águas serem liberadas por onde nós passamos é a presença de Deus, é o temor de Deus e é a obediência à palavra. Não é uma obediência condicionada, eu estou obedecendo na frente do meu irmão. Não, não, não. É uma obediência que eu quero agradar a Deus. O temor e a prática da palavra revestia a igreja primitiva de poder. E o poder de Deus atraía as multidões. Caravanas vinham de outras cidades, o movimento de pessoas era enorme. A igreja estava bombando, a igreja estava crescendo, a igreja estava arrebentando. Por quê? Porque existia um povo que temia, um povo que tem reverência, um povo que entende. A gente não é daquela história, guarda teu pé quando você entrar na casa do Senhor, mas também a gente não é outras coisas também não. Tem um equilíbrio nisso daí. Tem um equilíbrio nisso daí. A gente não anda rígido, mas também a gente não é frouxo. Tem um padrão que a gente quer zelar por ele. E cada um de nós somos responsáveis por isso.
para que o reino de Deus seja estabelecido com excelência. Mas Deus, em sua infinita sabedoria e cuidado com a sua grande obra, permite no mesmo dia algo que acontece com esse povo. Lá eles fazem, a sombra de Pedro cura. Olha o que acontece no mesmo contexto, no verso 17. O supremo sacerdote, mais os seus amigos, que eram saduceus, sentiram tanta inveja que acabaram por prender os apóstolos, mantendo-os na prisão. De noite, porém, veio um anjo do Senhor, que abrindo os portões da cadeia e trazendo os presos para a rua, lhes disse. Lê comigo o verso 20, por favor. Vão o quê? Muito bem. Vão para o templo e ensine, empregue tudo aquilo que essa vida nova precisa ser ensinado. Então, o poder, o milagre, logo em seguida Deus mostra para eles fazerem o quê? Permaneçam na palavra. Voltem ao templo a ensinar aquilo que vocês precisam ensinar para que essa vida nova seja estabelecida. A igreja primitiva tinha que caminhar em duas pernas, palavra e poder de Deus. Na igreja primitiva tinha sombra curando, poder, mas também não faltava as prisões, as lutas, que lembravam os apóstolos a manter-se no ensino da palavra. Ao longo dos anos, o povo de Deus sempre enfrentou períodos onde a palavra de Deus foi negligenciada. E como resultado, a vida espiritual ela deteriora. Um dos maiores julgamentos de Deus é quando Deus retira os seus profetas ou quando Deus fica calado. A desobediência à palavra de Deus, constante, faz com que a boca de Deus se feche em favor das pessoas, contra as pessoas. É forte isso, não? Porque Deus ficou em silêncio por 400 anos com o povo dele no Egito. Não falou nada. Então, por que nós precisamos colocar a barba de molho? Porque a desobediência fecha a boca de Deus. O que abre o coração de Deus é a obediência. Olha o que fala Amós 8:11. Estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra. Não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Toda a mudança que já aconteceu em nossa vida foi através do confronto da palavra. Tudo aquilo que você conseguiu mudar é porque você deixou a palavra te confrontar e isso ocasionou em você mudanças. Você ainda deixa que a palavra fale com você? Claro que sim. Eu sei que sim. Né? Naquilo que eu não quero ser confrontado, eu já falei, jamais serei o quê? Transformado. Repita isso. Naquilo que eu não quero ser confrontado, jamais serei transformado. A própria reforma, a palavra reforma fala em trazer de volta a forma. A reforma protestante, que já esse mês agora fez 500 anos, teve como objetivo principal voltar às Escrituras a fim de reformar a igreja que havia caído ao longo dos anos. Reformar é feito com obediência, sede e fome. A reforma ela é feita com obediência, com sede e fome. A reforma ela é feita com obediência, com sede e fome de Deus. O avivamento só vai acontecer se nós tivermos fome de Deus. Eu não creio de avivamento no final de semana, me desculpe. Não creio nisso não. Eu creio num avivamento que é onde o povo está sedento. Onde a reforma, os muros são colocados de pé. O padrão é estabelecido. Depois que o padrão é estabelecido, a gente vai ver agora aqui na vida de Esdras, o avivamento veio antes dos muros serem levantados ou depois? Não tem avivamento com muros derrubados. Primeiro se coloca a forma, primeiro se coloca a rocha Cristo, e depois o avivamento acontece. É assim dentro de casa, do mesmo jeito. Arruma teu casamento, arruma teus filhos, arruma tua vida, e depois o avivamento vem. Isso é assim comigo e assim com todos. Não é diferente. A porta das águas sempre foi restaurada antes de qualquer avivamento. Exemplo bíblico. Esdras
sacerdote e escriba versado na lei. Havia chegado 14 anos antes de Neemias. Por quantos anos Esdras se preparou para chegar? 14 anos antes. O que garantia a Esdras aplicar algo daquilo que ele, por 14 anos ele estudou? Ele se preparou quando não tinha nem templo ainda. Ele estava se preparando na palavra. E por causa disso Deus usa quem? Porque ele estava o quê? Preparado. Ele se preparou quando não tinha luzes. Ele se preparou quando ninguém chamava ele para dar palavra. Aproximadamente uma semana depois de Neemias terminar e levantar os muros, houve um tremendo avivamento em Jerusalém, diante da porta das águas. E quem é que foi chamado para ler a palavra de Deus? Olha o que fala Neemias 8:1. Chegado o sétimo mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se juntou como um só homem, na praça diante das portas das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, e que o Senhor tinha ordenado a Israel. Havia aqui mais ou menos em torno de 42 mil pessoas. É um número bom para pregar, não é não? E o povo fala o quê? Esdras, ele não se ofereceu. O povo fala assim, chama Esdras. Por que o povo chamou Esdras? Por que o povo fala assim, chama aquele homem que ficou 14 anos se preparando, estudando, aplicando? Esdras Esdras estava 14 anos se preparando, pagando um alto preço para que quando o envio acontecesse ele tivesse preparado. Esdras 7:10 fala assim, porque Esdras tinha preparado o seu coração em quê? Buscar. Sublinhe essa palavra buscar. A lei do Senhor. E para o quê? Cumprir. Sublinhe essa palavra também. E para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Primeiro ele se preocupou em buscar. Depois em cumprir. E por último é o quê? A gente inverte esses valores. A gente se preocupa muito em querer ensinar. Mas tem um processo antes disso. Você quer aprender? Fala assim, leia. Quer aprender mais? Estude. Quer aprender mais ainda? Ensine. Porque quando você vai ensinar, é o ápice de todo esse processo que você faz ao longo da caminhada. Porque quando você vai ensinar, você tem que estar... Primeiro você leu, primeiro você foi ensinado. Agora, pela misericórdia e graça de Deus, Deus permite que você libere algo através de você. Prepare-se. Prepare-se para quê? Muitas vezes você não sabe o que Deus vai fazer através da vida de você. Nós temos aqui os jovens. E nós estamos preparando uma igreja para a próxima geração. Eles já estão aqui. Eles já estão fluindo aqui. Né? E daqui vão ser levantados pastores, profetas, evangelistas com unção maior que a nossa, com capacidade muito maior que a nossa. Eles já estão aí no meio do povo sendo treinados. Já estão aí os Esdras sendo treinados para que quando Deus os chame, eles estão aptos. Estou esperando Deus me chamar. Você vai ficar esperando a vida toda. Prepare-se. Conheça o livro da lei. Conheça o teu Deus. Porque quando você conhecer o livro da lei, quando você conhecer o teu Deus, Ele vai te conhecer. E Ele vai te reconhecer. Foi assim com Josué. Mande chamar meu servo. Quem conhecia Josué? Deus. Não se preocupe. Deus está te vendo. Que nem o pastor Éder fala. Não busque o serviço. Não busque a oportunidade. Sirva a igreja. Sirva a igreja. Sirva com tudo aquilo que Deus colocou no teu coração. E o te colocar no espaço vai ser uma consequência de Deus. Estamos entrando na aplicação prática. O cenário não era fácil, parecia não haver saída. Esdras 9:1 fala assim. Aqui agora tem uns versículos que a gente vai entender mais daquilo que a gente está falando. Acabadas, pois, essas coisas,
chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não têm se separado dos povos dessa terra, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa, os povos desta terra, e até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nessa transgressão. Que coisa triste. Verso 13. E ouvindo eu tal coisa, quem que estava ouvindo isso daí? Esdras. Rasguei a minha veste e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam da palavra de Deus de Israel, por causa das transgressões dos povos do cativeiro. Porém, eu fiquei assentado atônito até o sacrifício. É alguém que, quando ouve essas atrocidades, ainda fica atônito. Ainda fala assim: não é assim. Não creio que seja dessa maneira. Porque os amorreus, os ferezeus, os jebuseus, eles estão nas escolas por aí. Eles estão aí fora, no dia a dia. E eles querem mudar o teu padrão. E eles querem mudar o padrão dos nossos filhos. Falando: é assim mesmo. E se a gente não for Esdras, se a gente não arrancar os cabelos, e se a gente não arrancar a barba, a gente fala, sabe o que a gente fala? É assim mesmo. Não é assim mesmo. Não é assim mesmo. O teu filho é santo, é propriedade do Senhor. Eu sou esse povo dessa maneira. Eu não posso deixar de me preparar. Eu sou sacerdote, eu sou levita. Você é esse povo. Não dá para misturar a semente. Nós temos que fazer a diferença no mundo e não o mundo fazer diferença em nós. Nós começamos a nos relacionar com algumas pessoas, nós pegamos os trejeitos dos jebuseus e muitas vezes a palavra que está na boca do jebuseu vem parar na nossa boca. Está errado. Não é assim. É você que tem que influenciar ele. A água da vida está passando em você. Você é o Esdras dessa geração. Você é aquela pessoa que Deus está preparando para levar um avivamento para esse tempo. Mas para isso acontecer, não pode baixar o padrão. Não abaixa o padrão. Não negocie aquilo que é santo, aquilo que é palavra de Deus. Não pode. Tem que se levantar essas pessoas e falar assim: não vou baixar padrão. Não vou. Porque é aí que onde Deus manifesta. Mas Esdras perseverava, lutava contra as suas emoções, se sentia envergonhado, humilhado, mas seguia firme pela palavra de Deus. Tem horas que você passa por algumas situações que eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Você se sente envergonhado, você se sente humilhado, mas é justamente nesse momento que Deus está provando qual é o nível, qual é o teu padrão. É justamente aí onde Deus fala assim: vamos ver se ele vai negociar o absoluto agora. Não foi assim com Jesus? Humilhado, machucado, mas ele sabia para onde ele estava indo. E ele fala: Pai, esse cálice está complicado, dá para passar? Aí o que Deus fala para ele assim: filho, não dá para baixar esse padrão. É um justo pelos injustos. E Jesus fala assim: então, eu vou tomar desse cálice. Tem horas que eu vou falar para você que é colocado na tua mesa um cálice amargo. Lembra das águas de Mara? Essas águas, elas precisam ser tomadas amargas. Não dá para botar galinho doce, erva cidreira, não dá. É para tomar o quê? Amargo, porque ela vai expurgar de você aquilo que precisa ser expurgado. Essa água amarga vai fazer de você um Esdras. É assim que a palavra de Deus acontece. Esdras estudava a palavra, Esdras cumpria a palavra, Esdras ensinava a palavra. O povo sabia que Esdras conhecia o livro da lei.
O povo sabia que Esdras era um homem de Deus e que vivia a palavra. Não era superficial na palavra. Era alguém que conhecia e tinha entendimento de quem era Deus. É assim que as pessoas nos conhecem? Como um homem de Deus? Como alguém que conhece a palavra? Que quando vai dar conselho, dá conselho pela palavra. Não fala, you know. Você já pediu para o teu filho assim, filho, fala 3 minutinhos do culto. Daddy, you know. Eu falei, ô Patrupi, fala do culto. O que você entendeu? Semana que vem, você tem de 3 a 5 minutos para falar algo. E não vem com you know de novo, não. Aí você fala assim, nossa, que dureza. Baixa o padrão. Aí eles ficam aqui, no telefone, pegando o quê? O gosto do Jebuseu, dos ferezeus, dos amorreus, dos moabitas, e esse paladar desce neles. Aí quando você apresenta água viva, eles fazem, I don't like it, I don't taste it, I don't like it. É assim ou não é? Bota água amarga na boca desse menino, engole. Um dia ela vai ficar boa para você. Engole! Faz que nem Jeremias, eu comi o livro amargo. Tem hora que ele é amargo. Mas depois ele se transforma doce. Ele trabalha dentro de você. Então engole amargo mesmo. Estão te dando uma água meio amarga, engole. Fala, dá uma aguinha depois para descer esse negócio. Porque assim vai acontecer. O povo voltou a sentir sede e fome de Deus. O povo pediu para que se trouxesse o livro da lei. Neemias 8:2 fala assim, Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação. Assim, de homens como de mulheres e de todos os sábios que ouviram no primeiro dia ao 7º mês. E leu nela diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante os homens e mulheres e sábios, e os ouvidos de todos. O povo estava atento à lei do Senhor. Esdras abriu o livro perante os olhos do povo, porque estava acima de todo o povo, estava num lugar mais elevado. E abrindo o livro, todo o povo fez o quê? Esdras não pediu para ninguém ficar de pé. Reverência. Vamos ler a santa palavra do Senhor. Isso era algo que estava onde? Dentro deles. A reverência está onde? Você pode estar sentado lendo a tua palavra aí, mas isso está corroendo você por dentro. Quando Esdras abriu o livro, o povo fez o quê? Se colocou de pé. Porque a fome estava voltando. Fala, a fome estava voltando. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém. Levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor, com o rosto em terra. E leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Esdras era exatamente o homem de Deus para esse momento, portanto, preparado, disposto para ensinar a palavra do Senhor. Deus está sempre preparando os seus homens. Há sempre um remanescente fiel. Você é um Esdras no seu GE, na sua casa, no seu ministério. Você é essa pessoa que Deus está preparando. Você é essa pessoa que Deus está trabalhando você nos processos. Neemias 8:10. Estamos encerrando. Esse dia é consagrado ao Senhor, nosso Senhor. Portanto, não entristeçais. Porque a alegria do Senhor, ela é o quê? A nossa força. Esdras estava falando assim, esse é um momento alegre. Esse é o melhor momento que podia estar acontecendo. A alegria do Senhor vai trazer com que nós sejamos fortes. O avivamento trouxe arrependimento, obediência e alegria. Esse é o chamado de Deus para você, para ser boca de Deus, para ser uma voz que clama do deserto, para buscar, cumprir e ensinar a palavra.
seja intenso, seja apaixonado. Deus quer lhe usar ainda mais. O reino avança. Conclusão: a busca da palavra, o estudo, a obediência, o ensino nos fortalecerá em espírito e nos preparará para as oportunidades que Deus mesmo providenciará. A sede da palavra de Deus traz o enchimento do Espírito Santo, onde adoramos e nos prostramos aos pés do Senhor. Amós 8:11, é o último versículo, fala assim: estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra. Não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede do quê? Da palavra do Senhor. Repete essa última frase. Mas fome. Que Deus libere os Esdras dessa geração, que foram preparados para fazer esse avivamento através da palavra do Senhor. Queridos, essa é uma palavra prática. Eu posso chamar você aqui para orar por você. Mas daqui a pouco você volta para sua casa. E aí, quem vai decidir o que vai fazer é você mesmo. Se você pega isso tudo, e se eu pego isso tudo que eu estou falando aqui e aplico na minha vida. Ou se eu volto a fazer as mesmas práticas. Para mim ter um resultado novo, eu preciso ter uma atitude nova. A minha proposta para mim e para você é simples. Você já conhece a palavra do Senhor. Você já tem se preparado. Você já tem gastado tempo com a palavra. Deus quer derramar uma unção nova. Deus quer fazer de você alguém que derrame essa água. Espalhe essa água por onde você for. Você está começando a caminhada. Você está no processo ainda. É um comportamento, é uma atitude, é uma prática. Ler a palavra de Deus é uma prática. É a mesma coisa que você escovar os teus dentes. Você escova teus dentes pelo menos 3 vezes ao dia? É uma prática, não? Por anos você faz isso. Por que é uma prática? Porque por anos você faz isso. É o mesmo jeito com a palavra de Deus. Não tem uma oração para isso? Não tem. Você tem que pegar a tua Bíblia, abrir ela, Salmos primeiro. Abrir em Salmos primeiro. E fazer o quê? Ler. A partir daí, Deus começa a falar com você. Eu quero estar aqui à frente. Você quer assumir esse compromisso diante do Senhor e falar: Deus, eu quero que o Senhor me leve a um novo nível de águas. E eu quero conhecer mais a Tua palavra. Eu até conheço a letra, mas eu quero que o Senhor me revele a rema, a palavra específica para mim, a palavra que me mantém de pé. Se você entende e deseja fazer isso, a gente vai ser ministrado. Eu gostaria que você viesse à frente. Eu estou aqui com você. Eu estou aqui com você. Porque o avivamento só vem depois que é estabelecido o temor e a obediência. Eu só posso obedecer aquilo que eu conheço. Uma vez que eu conheço, eu sou isento diante de Deus. Uma vez que eu conheço a palavra, eu sou isento diante de Deus. Quando eu desobedeço, eu presto conta por isso. Mas nós queremos conhecer para obedecer e aplicar os princípios dele na nossa vida. Então eu gostaria de